Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um privilégio poder estar aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Tem por tema Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. E hoje, estudando a lição de número 5, que vem falar sobre a fidelidade, um estilo de vida. Aí o textuário diz: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. A verdade aplicada diz: ser fiel a Deus não nos isenta de provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Os 3 objetivos dessa lição primeiro, ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Ou seja, o cristão ele tem que ter atitude. Nós não podemos ser crente de carona. Não podemos ser um cristão porque o fulano é. Eu sou crente porque meu pai é, a minha mãe é, porque eu nasci num lar evangélico. Não. Você tem que ser crente, independente de ter nascido num lar cristão, ou porque seu pai, sua mãe ou alguém da sua família é cristão, é porque, de fato, você teve um encontro real com Deus, ok? Esse é a base, é o fundamento. Você não pode ser um cristão porque fulano ou cicrana é. Esse é o primeiro ponto. Então, ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Por quê? Quando eu falei isso, eu estou dizendo aqui, se esses rapazes, eles não fossem realmente devotados a Deus, não tivessem respeito e temor a Deus, eles teriam fracassado. Mas eles tiveram uma atitude de fé, tiveram uma decisão de fé, de não abandonar o Senhor. Não é o ambiente que muda as coisas, ok? Eles poderiam ter se inserido junto com os outros, como tipo camaleão, ter uma disfarçada ali e participar de tudo que eles ofereciam, praticar o que o mundo quer e depois, se um dia voltasse para casa, vestir ali aquela aparência de cristão e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas o verdadeiro cristão, ele tem uma identidade só. Ele não tem 2 identidades. Ele tem uma identidade que identifica ele tanto no céu como no inferno. Então, ele, quando o inimigo se aproxima, ele não tem coragem de fazer com alguma coisa, mesmo que ele tente, ele vai dizer assim, aquele camarada ali é um cristão. Com ele está aquele que pode todas as coisas. Então, ele não interage, ele não transige com o pecado. Ok? O segundo ponto é enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Não vai se derreter. A provação, ela é para todos, tanto crentes como não crentes. Nós vivemos num mundo conturbado. Então, querendo ou não, nós passamos por provação, passamos por lutas e, enfim, doenças e muitas coisas nos atingem. Mas uma diferença é que nós temos um Deus conosco, que pode nos curar. E se ele não curar a enfermidade, ele nos ajuda a enfrentar essa enfermidade junto. Nós temos um Deus que, se entrarmos na fornalha, ele pode entrar junto conosco, como foi o caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então nós temos aqui que enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Nós não podemos ter medo. E em terceiro, mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. É diante da dificuldade, é diante das situações difíceis que nós fazemos valer a nossa fé. E quando nós evidenciamos a nossa fé, nós estamos revelando para as pessoas que estão de fora o poder de Deus. Ou seja, não nos entregamos, não nos deixamos abater diante das circunstâncias. Ok? O texto de referência está registrado aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, verso 14, verso 16, 17 e 18. 4 versículos, então, diz o versículo 14 o seguinte: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A princípio, quando nós lemos esse versículo, nós vamos imaginar que isso aqui seria uma afronta ao rei. E de certa forma foi. Porque o rei deu a eles a oportunidade para eles fazer. Porque o rei gostava deles e o rei sabia da importância deles ali no reino. E sabia também, de uma certa forma, que, movido pela inveja e pelo ciúme, né, aqueles outros presidentes, satrapas, tinham aprontado, formado, feito ali uma cilada para os três. E aí o resultado: o rei não julga eles imediatamente, mas os chama e tenta dar para eles uma oportunidade, como quem diz assim: olha, eu vou dar para vocês uma nova chance. Não é possível que você vai recusar essa chance, porque se você recusar, eu vou ter que executar o que está determinado na lei. E a resposta, ela foi um tanto, brusca, ignorante e proposital, porque ele diz assim, Sadraque diz assim: não necessitamos te responder sobre este negócio. E aí em seguida já diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. E se não quiser, nós estamos dispostos a morrer. Mas não adoraremos a estátua que tu levantou. E ponto. Então, isso fala de uma vida de temor a Deus e, ao mesmo tempo, de um cristão que tem atitude, que sabe o que quer, que conhece aonde estava, sabe aonde está e, principalmente, sabe para onde está indo. Infelizmente, nós encontramos muitos crentes indecisos ainda hoje. Eles são cristãos, mas eles não têm convicção de nada. Se alguém chega de surpresa e fala: se você morrer, você vai para onde? Ele titubeia, ele não sabe para onde vai. Se Jesus voltasse agora, para onde você vai? Você é salvo? Você vai ser arrebatado? Ele titubeia e não tem certeza. Então é preciso a gente ter cuidado. A gente precisa ter essa convicção, tem que ter confiança de que, sofrendo ou não sofrendo, morrendo ou vivendo, nós temos um futuro, e o nosso futuro está nos céus, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos hoje filhos de Deus. Amém? E esta convicção aqueles moços tinham. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. A introdução, ela vai dizer aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus, conforme registra Daniel, capítulo 3, verso 12, versículo 17 a 18. Então, a prova é: eu posso viver no mundo, estamos vivendo no mundo, e posso estar em qualquer ambiente me mantendo íntegro diante do Senhor. Eu não preciso ter medo de nada quando eu reconheço que pertenço a Deus e que o Senhor pertence a mim, e que eu e o Senhor somos um, que Ele habita em mim. Desejo de pecar, vontade de fazer alguma coisa, isso é normal. Você pode até ter desejo, mas o desejo nunca pode ultrapassar o limite da fé. Você não pode perder esse controle, saber com quem você assumiu um compromisso, saber que você agora não pertence àquilo que o apóstolo Paulo disse: eu já não vivo, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós como cristãos
nós já não vivemos, nós morremos para o mundo. E se estamos mortos para o mundo, então agora nós vivemos para Deus. Então, nada do que acontece nesse mundo pode influir na nossa vida. Os desejos pecaminosos, eles não podem mais influir na nossa vida. Eles não têm poder sobre a nossa vida. Eles só terão poder e só influirão na sua vida se você realmente abrir espaço, se você der vazão a isso, se você der voz ao inimigo. Mas se você se mantiver íntegro diante de Deus, buscando o Senhor e adorando a Ele na beleza da sua santidade, o inimigo não vai poder tocar em você. É o que está escrito na palavra de Deus. Aqueles que são do Senhor, o inimigo não toca. E isso é fato. Ok, meus amados irmãos? Então diz aqui o primeiro ponto. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. Após conquistá-la e realizar a primeira deportação, o rei ordena que Aspenaz, chefe dos eunucos, escolha jovens para objetivos específicos, cargos de liderança no governo e aprender a língua e a cultura da Babilônia. A ordem do rei exigia que os jovens escolhidos preenchessem alguns requisitos, pois nem todos estavam capacitados. Primeiro deveriam ser da linhagem real e dos nobres. Segundo, deveriam ser saudáveis, de boa aparência, inteligentes e de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança. Após o processo de seleção, deveriam comer e beber da porção diária do rei. Para destruir a cultura daqueles jovens, era preciso aculturá-los em outra. Nos dias de hoje, não é diferente. Espiritualmente falando, a vida cristã nos permite adquirir conhecimento e sabedoria para um estilo de vida saudável através da leitura e prática da palavra de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, e o mundo e o diabo têm forte interesse em que aprendamos e vivamos a língua e a cultura do sistema mundano. Então veja bem, eles foram instruídos na lei do Senhor, guardavam a lei do Senhor, obedeciam ao Senhor. Ao chegar em Babilônia, eles foram escolhidos e agora iam fazer parte ali de uma equipe, de uma elite, aonde seriam líderes, né, para ocupar determinadas funções dentro do reino, no palácio. E agora eles deveriam ser aculturados, ou seja, eles teriam que, além de aprender a língua do povo, daquela nação, eles deveriam aprender também os costumes. E um deles era fazer parte da mesa do rei, comer tudo aquilo. E nós conhecemos através da palavra de Deus que quando Daniel observou e viu a situação, ele se aproxima ali do mordomo, que é o Aspenaz, né, e pede para que ele prive eles daquela situação, que não permita que eles façam parte daquela mesa, mas que ele sirva para eles alimentos diferenciados, porque eles não queriam se contaminar com as iguarias do rei. O que nós encontramos aqui através da vida de Daniel e dos seus companheiros é que eles se mantiveram firmes diante do Senhor. Eles não aceitaram de forma alguma ser moldados pelos costumes da Babilônia. A Babilônia, ela representa o mundo. Ela representa o mundo com tudo aquilo que existe nele. E Daniel e os seus amigos, eles procuraram se manter firmes e fiel à sua crença e ao seu Deus. E aí nós encontramos aqui no texto que acabamos de ver, que é onde o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. E aí, por outro lado, o mundo, o diabo, ele tem interesse em que venhamos aprender e venhamos também a viver e a praticar a cultura do sistema mundano, ou seja, fazer uma mistura. E não é à toa que hoje existe muitas pessoas que se autodenominam cristão,
mas se você analisar a vida dele, a maneira de ser, de falar, de se expressar, você vai ver que não tem nenhuma diferença com o mundo que a gente vive hoje. Eles estão amalgamados com o mundo, mas por outro lado diz que são cristãos e que Deus está preocupado apenas com o coração. É uma fé ou uma prática perigosa, né, que acontecia inclusive em Corinto. Quando a gente lê as cartas de Corinto, né, ali quando Paulo ele começa aquela igreja lá em Corinto, e nós vemos ali que saiu do meio daqueles irmãos uma facção, vamos dizer assim, que eles diziam que o que importava era o espírito. Então, a carne, ela podia fazer o que quiser, destruir, fazer muito bem o que quiser, porque no final era só o espírito que valeria a pena. E hoje nós vemos ainda isso ramificado na mente de muitas pessoas, que acha que pode servir a Deus e ao mundo, pode apresentar uma adoração a Deus e ao mesmo tempo apresentar uma adoração ao inimigo. Vive transigindo no pecado. Cultua a Deus, mas também acende uma vela para o diabo. Irmãos, não pode ser assim. Então, olhando para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos tirar lições de que a fidelidade, ela tem um valor muito alto diante de Deus. É por isso que o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for até o fim, que for fiel até o fim, será salvo. E assim nós vemos que eles se mantiveram, independente da situação que eles poderiam enfrentar, eles se mantiveram firmes diante do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então nós vemos aqui um outro ponto, que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre os escolhidos. Imediatamente eles tiveram os seus nomes trocados por nomes babilônicos: Betelsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A mudança de nome era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã do seu novo ambiente social. Mudar o nome era mudar a identidade. Uma convenção revestida de astúcia. Pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas de acordo com a cultura, a linguagem e a necessidade da época. Então nós vemos aqui que o que eu falei até agora é que eu e você temos uma identidade e nós não podemos perder essa identidade. Nós não somos cristãos apenas de nome, nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Nós fomos resgatados por Cristo, fomos redimidos por Cristo, temos o nosso nome escrito no livro da vida, nos tornamos filhos de Deus por adoção, portanto temos uma identidade e não podemos trocar essa identidade, nem perder essa identidade, porque como diz o comentarista aqui, né, o bispo Samuel Ferreira, quando perdemos a identidade, facilmente seremos doutrinados por outras culturas. E geralmente essa cultura é uma cultura mundana que nos trará prejuízo e com certeza a perca de uma vida eterna com Deus. Um outro ponto diz aqui: não é fácil viver num ambiente totalmente contrário às suas convicções religiosas. Não é fácil. No entanto, a firme decisão de Daniel e seus companheiros em não se contaminar com as iguarias do rei, nos ensina que não devemos abrir mão dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mesmo longe de casa, da família, do templo e da liderança religiosa, é preciso ser fiel àquele que tudo vê, pois os seus olhos procuram os fiéis da terra. Está vendo, meus irmãos? É o que eu acabei de dizer a princípio. Às vezes você está no teu ambiente, aí na tua cidade, no teu bairro, você congrega, você dá um bom testemunho de cristão, todos vê você com bons olhos, mas de repente você sai da tua cidade, sai aí da tua região, vem para uma outra região onde ninguém te conhece, onde você não conhece ninguém, e de repente o inimigo sopra no teu ouvido e você começa a interagir ou transigir com alguma coisa.
E o resultado disso é sério. Porque se você tem uma identidade, não importa o lugar onde você esteja, não importa o ambiente que você se encontre, você vai se manter fiel ao Senhor. E como eu ouvia quando era adolescente, quando criança, e depois de jovem, muitos anos eu ouvi os pastores que cuidou das nossas vidas espirituais, por onde passamos, eles sempre diziam assim: irmãos, nós precisamos entender uma coisa, quando o mundo vem com as suas novidades, quando ele vem, nós estamos indo. Quando o mundo está indo, nós estamos voltando. Ou seja, você nunca vai andar de mão dada com o pecado, com o mundo. Nós não coadunamos esse pensamento. Então nós sempre vamos estar andando na contramão do sistema mundano. O irmão está entendendo? Então, você pode estar em qualquer parte do planeta. Você é fiel a Deus. Você não é fiel à religião. Você é fiel a Deus. Porque foi o Senhor, nosso Deus, que te amou de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para morrer no teu lugar. Essa morte substitutiva te deu o direito de vida eterna e fez de você um filho de Deus. E por isso, né, é que você é fiel, não importa as dificuldades. Então nós vemos aqui que mesmo longe de casa, da família, do templo, da liderança da igreja, é preciso ser fiel a Deus, a um Deus que tudo vê, e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Amém? O ponto 2 vai dizer: e no terceiro capítulo do livro de Daniel, lemos que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, de aproximadamente 30 metros de altura, e ordenou que todos se prostrassem diante dela e a adorasse. Ser lançado no forno de fogo ardente seria a penalidade máxima para quem não obedecesse. E aí nós encontramos aqui: após ouvir o som dos instrumentos, todos que estavam no local se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Imediatamente alguns homens caldeus denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego. A acusação de insubordinação era tanto política quanto religiosa. A decisão de ser fiel a Deus teve um preço, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisamos estar preparados para arcar com os custos das nossas escolhas. Nem todos que querem sair da zona de conforto, preferem curvar-se e moldar-se aos costumes e ditames mundanos, a serem confrontados sobre o Deus ao qual serve. Irmãos, vamos analisar aqui uma coisa. Às vezes lá na faculdade, a irmã, a jovem, o jovem é cristão, mas chega lá e ele se disfarça, ele começa a agir como se não fosse um cristão, porque ele não quer ser confrontado pelas pessoas que com certeza vão escarnecer. A gente vive hoje num mundo materialista, a gente vive num mundo onde as pessoas defendem as ideologias que 99,9% não tem nada com o cristianismo. E as pessoas às vezes se tornam um cristão secreto. Você já viu falar de crente secreto? Então, eu sou crente, mas eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou um crente. Então eu permaneço ali, e ali eu ouço, eu vejo, e muitas vezes, por falta de vigilância, interajo com aquela situação. Então nós vemos aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram diante de Deus. Todo mundo caiu de boca no pó, mas eles permaneceram firmes. Por quê? Porque eles sabiam do compromisso que eles tinham. O compromisso deles não era com uma religião qualquer. O compromisso deles era com Deus, Criador dos céus e da terra, que é o nosso caso, irmão. Nós não estamos amarrados a uma religião, a um dogma religioso, a um sistema religioso. Nós estamos, firmados na rocha que é Cristo. Nós somos salvos por Jesus, nosso Salvador. E é a Ele que nós respeitamos, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós devemos prestar conta.
E foi exatamente o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. E aí, quando denunciados ao rei e chamados à presença do rei, nós vimos ali na introdução o que eles falaram. Sobre estas coisas nós não vamos te responder, ó rei, porque ao Deus que nós servimos, Ele é quem nos pode livrar, não só de adorar, mas também da tua mão, ó rei. Então eles se propuseram a permanecer firme, independente de qual circunstância isso viesse causar. Se fosse morrer, eles estavam prontos para morrer, mas não negariam o nome do Senhor. Se fosse para viver, eles viveriam e glorificariam o nome do Senhor, e o nome do Senhor seria glorificado diante daquele povo, como de fato aconteceu. E isso é importante. É a posição que você assume, é a postura que você tem que ter diante do mundo, né? Seja lá na faculdade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que você se encontrar. Você é uma luz. Você deve brilhar. Você jamais pode esconder essa luz. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é diferente, que você serve ao Deus vivo. Você não pode andar com máscara, porque um dia a máscara cai. As máscaras estão caindo e você precisa tomar uma posição diante do Senhor. Ou você é um servo do Deus Altíssimo, ou você não é. Ou você está caminhando para o céu, ou você está indo para o inferno. Você precisa tomar uma decisão. Você não pode mais permanecer em cima do muro, porque a hora chegou. É a hora da decisão. E você precisa ver o que é melhor para a tua vida. Ok? Vamos adiante. Nós vemos aqui uma postura corajosa. O rei Nabucodonosor ofereceu a Sadraque, Mesaque e Abednego a oportunidade de mudar de ideia, mas eles recusaram. O monarca tentou ser gentil, mas ao final sua proposta foi um desafio religioso. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A postura deles não foi dúbia, mas sim corajosa. Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A certeza que eles tinham do livramento divino era formidável. No entanto, mesmo que o Senhor Deus não os livrasse do forno de fogo ardente, permaneceriam fiéis a Ele. E é isso que importa. Não importa. Não importa o problema, a dificuldade, a perseguição, a luta, a calúnia, a inveja, não importa. O importante é você permanecer com o Senhor. A justiça é Deus quem vai fazer. Ele é o juiz e que resolve todas as causas. Nós não precisamos vingar nada de ninguém. Nós não precisamos odiar ninguém porque está nos fazendo mal, mas colocamos tudo nas mãos do Senhor e deixamos Deus agir. E no tempo certo, Deus vai fazer a justiça que é necessária. Naquele momento ali, parece assim uma rebeldia, parece assim uma ignorância, né? Mas a verdade tinha que ser dita nua e crua. Nós não adoraremos os teus deuses e nem nos curvaremos diante dessa estátua que você construiu, porque quem nos livrará é Deus, e se Ele não nos livrar, louvado seja Deus por isso. Mas não vamos nos curvar ao pecado, à idolatria. Ponto 3 vai dizer: ser fiel a Deus não livrou aqueles jovens da fúria do rei, nem de serem lançados no forno de fogo ardente. No entanto, a firme decisão deles desencadeou uma série de manifestações importante e extraordinária. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego, atados e vestidos em suas roupas, foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Estava tão quente que só as chamas foram suficientes para matar os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. No entanto, eles não sofreram nenhum dano, pois para espanto de todos, o fogo não tinha tido poder algum sobre aqueles homens. O que parecia ser uma tragédia
transformou-se em um grande testemunho. Muitas vezes, Deus permite que entremos no fogo para que exercitemos nossa fé e seu nome seja glorificado. E a surpresa do rei, quando viu aquilo, os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, morreram, foram fulminados ali, porque o bafo, o calor daquela fornalha foi tão grande que eles não resistiram, porque eles aqueceram aquela fornalha muitas vezes mais do que do costume. E aí o resultado é que aqueles homens morreram. Mas quando eles caíram lá dentro, imediatamente eles foram soltos. Eles já não estavam mais acorrentados, eles agora andavam dentro daquela fornalha. E o mais interessante, o Senhor estava ali com eles. O fogo não teve poder sobre as suas vidas. Por quê? Porque eles resolveram confiar no Deus Altíssimo. Resolveram confiar no Deus que tem poder sobre o fogo e sobre todas as coisas. Aí prossegue dizendo aqui o ponto 2. Semelhantemente ao filho dos deuses, o espanto do rei Nabucodonosor foi imediato. Havia lançado 3 homens atados dentro do fogo, mas agora havia 4 homens soltos, passeando sem lesão alguma. E o quarto, em sua interpretação, era semelhante ao filho dos deuses. O próprio Filho de Deus se manifestou para trazer conforto, consolo e salvação para os seus servos fiéis. Aquele que confia em Deus anda lado a lado com ele. Quando Deus não nos livra das tribulações, ele nos acompanha ao longo delas. Que coisa maravilhosa. Isso, irmãos, deve servir para nós de alento. O irmão não está enfrentando essa luta sozinho. Está difícil, está doendo, está machucando, mas saiba, o Senhor está contigo. Ele está trabalhando em você e por você. E no momento certo, a dor vai passar, o choro vai passar, tudo vai passar e a alegria vai chegar. Porque tudo nessa vida, meu querido, tem começo, meio e fim. Nada dura para sempre. Somente aqueles que fazem a vontade do Senhor, como está escrito. Os que fazem a vontade do Senhor, obedecem a palavra do Senhor, esses permanecem para sempre. Mas as coisas transitórias desta vida, elas, do jeito que começam, elas terminam. Tudo tem começo, meio e fim. E nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Então acredite, você não está só nessa batalha. Você não está só nesse vale. Você não está só nesse deserto. Deus está com você e Ele está preparando uma mesa para você nesse deserto. Essas lágrimas estão sendo colhidas e está sendo levada diante de Deus. E tudo que você está passando terá uma recompensa das mãos do Senhor. Deus está chegando com a resposta para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. As nossas fornalhas evidenciam nossa fé, revela o poder de Deus. Sem hesitação, o rei Nabucodonosor reconheceu que Sadraque, Mesaque e Abednego eram servos do Deus Altíssimo e pediu que saísse do meio do fogo. Ele testemunhou publicamente acerca do livramento e da confiança que eles tinham em Deus. Também redigiu um decreto penalizando quem proferisse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O impacto foi tão grande que Nabucodonosor fez um tributo a Deus. Não há outro Deus que possa livrar como este. Além disso, os fez prosperar na província da Babilônia. Deus honra aqueles que o honram. Deus nunca desampara e nem se esquece dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, irmãos, a gente poder ter uma lição como esta nas mãos. Quantos exemplos nós podemos tirar, quantas lições práticas para a nossa vida, principalmente no momento tão difícil como estamos vivendo, aonde falta emprego, aonde uma pandemia está assolando, matando tantas pessoas por dia, e quantas pessoas amedrontadas, muitas aprisionadas dentro de casa, tem até medo de sair dentro de casa. E aqui nós vemos uma palavra que
que vem de encontro com as nossas necessidades, uma palavra que nos levanta, que nos dá ânimo, que nos impulsiona a acreditar mais no Senhor e saber que Deus está conosco, que Ele tem o cuidado para conosco, e assim nós vamos ser vitoriosos e vitoriosos em nome do Senhor Jesus. E para fecharmos aqui a conclusão, está dizendo: na presente lição, aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que seja qual for a provação, a necessidade, a luta, o problema, ou seja o que for, nossa fidelidade ao Senhor Deus jamais deve ser negociada. Que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro da igreja, de casa, quanto para os que estão de fora e estão nos observando. Irmãos, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a tua aula aí, irmão, que é professor, professora, que Deus enriqueça mais ainda esse conteúdo, para que você possa ministrar uma boa aula e que possa, trazer a presença de Deus, do Espírito Santo, à sua classe. E a todos os irmãos, a minha saudação na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Em nome de Jesus.